Bom dia, gente! Na aula de artes de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre cubismo, mas o foco mesmo vai ser a prática. Então, depois que vocês ouvirem a explicação, se quiserem parar para dar uma lida na atividade, vocês vão lá dar uma lida. Depois fica aqui que eu vou explicar as questões das atividades. Tudo bem? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o cubismo. Imagina que você pegou um objeto qualquer. Vamos imaginar uma maçã? Não, vou imaginar uma batata, né? Você pega essa batata e você olha ela por todos os ângulos possíveis. Então você vai, olha ela de frente, olha ela de cima, olha ela do lado direito, do lado esquerdo dela, olha ela atrás dela. Então você já rodou a batata toda, você até levanta ela, olha a parte de baixo. Então você já tem todos os ângulos da batata. Só que o problema é que para você ver cada ângulo da batata, você teve que ver um por um. Você não conseguiu ver todos ao mesmo tempo. Acontece, gente, que há um tempão atrás, um grupo de artistas, não foi um grupo realmente assim de pessoas que se reuniu e decidiu fazer isso, mas com o passar do tempo e tal, cada um foi tendo uma ideia e no final das contas a gente viu que todo mundo tinha uma ideia muito parecida. Mas enfim, esse grupo de pessoas que acabou tendo uma ideia muito parecida se chamavam cubistas. E eles tinham uma ideia exatamente assim, de que queriam representar em um quadro apenas, ou seja, apenas um ângulo de visão, né? Apenas a visão de frente. Eles queriam representar todos os lados possíveis do objeto que eles estão fazendo. Ou seja, se eles estão fazendo a batata, eles não vão fazer apenas a parte da frente da batata, né, que é a visão do quadro. Eles vão fazer todas as partes da batata aparecendo na nossa frente, inclusive as partes do fundo. Então, como é que seria isso? Ia dar então uma grande confusão mental. Então, acontece que eles estavam começando a ser um daqueles grupos que rompiam com o figurativismo, né? A gente teve por muito tempo a arte pautada em figurativismo. Mas, professor, o que é figurativismo? Figurativismo, gente, é basicamente uma arte que ela tenta, não vou dizer imitar exatamente, mas ela tenta representar a realidade de uma maneira fiel. Ou seja, você vai tentar fazer uma pessoa, o melhor que você pode fazer essa pessoa, por exemplo, desenhando, pintando, e uma outra pessoa que vai passar e ver o seu desenho, ela vai imediatamente identificar, olha, isso aqui é um ser humano. Então, isso é o figurativismo, é a tentativa de você representar o mundo ao seu redor, seja de uma maneira hiperrealista, que a pessoa pensa até que é uma foto, seja até de uma maneira que não seja muito real, mas que a pessoa consiga dizer, ó, não tá muito parecido, mas dá pra ver que é uma pessoa, entende? Então, são formas de figurativismo, que até então era basicamente o jeito de arte certo, entre aspas, assim, né? O pessoal pautava que o jeito de arte certo é esse daqui, figurativa. Acontece isso aí dentro da cultura europeia, né? Acontece que essa galera, eles ficaram cansados de só ficar representando coisas que já existem e tudo mais. Eles decidiram criar a partir de novas formas de fazer arte, né? Então, uma dessas formas foi justamente essa, que você às vezes conseguia identificar que eles estavam fazendo um ser humano, uma guitarra, alguma coisa assim, mas várias vezes você não fazia ideia do que estava acontecendo no quadro. E esse era o objetivo deles. O objetivo deles era justamente esse. Não era que você entendesse plenamente o que está acontecendo. Era justamente uma reflexão em cima não apenas dessas variações de ângulos, não apenas dessa nova forma de fazer arte, como também o fato de que fez eles se chamarem cubistas e o movimento cubismo foi exatamente que eles representavam todo mundo usando formas geométricas, ou seja, cubos, cones, esferas, círculos, quadrados e retângulos, tudo que é forma geométrica, eles estavam lá aplicando, principalmente o cubo. Por isso que eles ficaram chamados, reconhecidos como cubistas. Então é muito interessante a gente pensar por esse ângulo, né? De que o mundo são formas geométricas.
E muita gente ainda utiliza isso quando a gente vai fazer o esboço de um desenho. Por exemplo, a gente utiliza muito essa ideia de que as coisas são formas geométricas para depois a gente fazer o desenho certinho. Então, entendendo essa historinha aqui, a gente vai tentar reproduzir eles fazendo um desenho. Primeiro um desenho figurativo, normal. Depois o desenho cubista, né? A gente vai tentar reproduzir o estilo deles mais ou menos. E depois a gente vai fazer um desenho abstrato. Mas professor, o que é abstrato? Abstrato, gente, foi o próximo passo, por assim dizer, rumo ao não figurativismo. Ou seja, a falta de figura no desenho. Então, enquanto nos mais antigos a gente tinha, claro ali, que tinha uma pessoa, nos cubistas a gente já tinha assim, pô, aquilo é uma pessoa, mas não parece tanto uma pessoa. Nos não figurativistas, a gente não conseguia saber o que é que eles estavam fazendo, sabe? Se eles podiam até pensar numa pessoa quando estavam desenhando, pintando, mas não era aquilo que a gente conseguia enxergar. E o objetivo deles era realmente que a gente não entendesse, não enxergasse nada. E aí a gente já parte para uma outra coisa, a arte vai virando, vai ganhando contornos cada vez mais de filosofia, né? E aí a gente vai partindo para outros ares que aqui no momento não é hora de falar. Mas é hora de a gente falar da nossa atividade, nosso pequeno trabalhinho de hoje. Então, para a gente fazer esse trabalhinho, vocês já vão preparando aí papel ofício, vocês já vão preparando aí também hidrocor, se vocês tiverem, tinta guache, se vocês tiverem, lápis, borracha, caneta Bic também se tiverem, marcador se vocês tiverem, tudo que vocês tiverem aí que possam ser usados para fazer arte, tragam agora, levem aí para uma mesa bem espaçosa, ou para algum lugar bem espaçoso, pode ser o chão também, um lugar que vocês consigam se sentir confortáveis para pintar, que agora a gente vai fazer arte, tudo bem? Então eu vou deixar vocês agora com a explicação do passo a passo. Primeiro você vai então pegar o seu objeto. Eu escolhi no meu caso uma batata. Não sei porquê, talvez não tenha sido uma boa ideia, porque ela é bem igual, mas olhei para o lado dela, olhei para o outro lado dela, você vê que são muito parecidos. Olhei para trás, na verdade já é a frente dela, né, na minha frente. E aí agora se eu olho para trás dela, e aí eu observo tudo que tem, todos os detalhes que ela tem, por exemplo, que aí ela tem uma entradinha e tal. E agora eu deixo a batata na minha frente, para eu me referir a ela. E aí começa o desenho. Não precisa ser um desenho exatamente igual, você pode ver aí, tá bem difícil de enxergar, né? Vou passar para vocês depois uma caneta preta, mas não precisa ser um desenho exatamente igual. Como eu falei, é só para você olhar e dizer assim, isso é uma batata. Ou talvez seja uma batata lá no fundo. Vamos riscar agora. Pronto. Tá mais fácil de ver. Talvez seja uma batata, né? Não parece tanto. Vamos colorir? Muito bem. Agora que está coloridinho, você deixa a sua criatividade correr. Agora a gente vai poder partir para o próximo. Mas sempre aquilo, observando bem tudo que você consegue captar. Bora? Então, vira a folha, ou então na mesma folha, não sei como você está fazendo, a gente vai para o próximo. Mas antes, vamos tentar entender a batata como uma forma. Então, você tem esse cubo aí, imagina que a batata é esse cubo. Imagina que ela é uma forma geométrica. Então, a gente vai ter que repartir ela em formas. Como é que eu recomendo? Bom, você vai utilizar a própria forma como molde, né? A própria batata que você desenhou como molde. É o que eu recomendo para você. E aí você vai tentar subdividir ela em várias formas menores. Então, como assim? Você vai pegar a batata que você desenhou antes, você vai usar ela, botar ela embaixo da sua folha, colocar a sua folha em cima, né? E aí, ao invés de você cobrir a batata como você fez antes, você vai transformar ela em, por exemplo, vários quadrados. Entende? Dividir ela em vários quadrados. Só que eles não vão ser necessariamente iguais. Você bota um maior que o outro, menor que o outro e tal, porque cada um vai com alguma coisinha, né? E no final você vai ir implementando. Observe no vídeo como eu tô com a batata na mão, tô toda hora girando ela, tentando ver os ângulos dela, para eu conseguir interpretar como é que vai ser essa batata no futuro, como é que vai ser esse desenho aí.
Por que que é interessante você dividir ela em vários quadradinhos que eu estou falando? Porque como a gente vai ter que desenhar ela em vários ângulos diferentes, o interessante é que você pense que em cada quadradinho desse, ou em cada forma geométrica dessa que você separou, vai estar um ângulo. É o que eu pensei para me ajudar. E aí você vai conseguir formar uma figura um pouquinho mais mais parecida, porque é bem difícil. A técnica deles, você obviamente tem que ter anos e anos de experiência. Mas vai ficar uma coisa um pouquinho agradável. Depois que você fez o esboço com lápis, né? Que eu recomendo, faça com lápis primeiro. Você vai lá e passa uma caneta. Pode ser uma caneta Bic. Se você tiver um hidrocor preto ou hidrocor que você quiser, você passa o hidrocor. Ou um marcador permanente, por exemplo, como eu. Você vai passando para reforçar. E aí você vai acrescentando detalhes também, o que você achar mais legal. Depois disso, vamos colorir. Escolha suas cores favoritas e manda bala. Com o que você tiver aí em casa, em mãos, você pode pintar que vale a pena. Se não tiver hidrocor essas coisas, lápis de cor também é super indicado. Lápis de cera também. E isso. Agora a gente vai para uma parte, acho que mais complicadinha. Então é bom que vocês tenham tempo, se quiserem beber uma água, espairecer a cabeça, é bom. Gente, até agora a gente trabalhou um pouquinho com figurativismo, né? Então, a gente agora vai trabalhar totalmente com não figurativo, com o abstrato. Então vocês vão escolher várias cores que vocês tiverem aí, seja de lápis de cor, seja de tinta. Se tiver de tudo, pode ser de tudo também, deixa aí a sua mão. Já separe as cores que você quer. Eu, por exemplo, achei legal separar as cores que fazem parte já das cores do meu objeto, que são as cores meio assim marrom, laranja, amarelo e algumas cores que possam complementar elas. Então, cores que eu sei que vão ficar legais, se cores que vocês souberem que vão ficar legais, vocês podem colocar também além delas. Vocês não vão usar só elas, se vocês quiserem usar mais cores, podem usar. Obviamente, é o desenho de vocês, mas eu acho legal vocês deixarem assim geladinho as que vocês querem usar na hora, porque esse momento tem que ser muito do momento, entende? Então, primeiro que vocês vão fazer? Separar as cores, vocês vão olhar bem para a forma. Vocês vão olhar bem para o que vocês escolheram, o objeto. E aí vocês vão pensar no nome dele, vocês vão pensar nele, vocês vão ver assim, poxa, o que é que isso me causa? Eu mesmo fiquei pensando, batata, 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 o que é que batata me causa? E aí eu fiquei pensando em todos os sentimentos, e aí de repente eu nem pensei mais, porque a ideia é essa, você nem pensar, nem ficar matutando mais. Uma hora chegar assim, puxa, chegou. Chegou e aí você vai, aí você só deixa. Ah, professor, mas isso aqui acho que vai... Não, você não pode achar, você só vai deixar seu braço seguir. E aí manda ver. Você vai, aí você diz assim, pô, quero pegar essa cor aqui. Pô, pegue, velho, pegue, use a cor, faça o que você quiser. Você vai lá, pega o azul, pega o vermelho. Mas não tem nada a ver com o que eu tô querendo fazer, não importa. Eu separei as cores lá para ficarem acessíveis para você, mas não para serem só elas. Sua mente tem que estar livre, então deixa ela livre. Mande ver então na sua arte, do seu jeito. Então vá lá, rabisque bem. Não importam as formas que você explore, não importa a cor que você queira colocar. O que importa é que você realmente expresse o que você quer expressar e que você faça da melhor maneira para você, do jeito que você goste. Então demore o tempo que você quiser nessa atividade. Nessa parte aqui mesmo você pode demorar bastante tempo se você quiser, porque ela é realmente bem difícil e é realmente para ser demorada, porque quanto mais tempo demorar, mais tempo você se dedicar nela, melhor. Mais suave vai ser, mais real vai ser. Tudo bem? Então, bora lá, mãos na massa. Vão observando aí como é que eu estava fazendo. E se quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem me contatar, vocês sabem onde é que eu estou. Tá aí então, foi assim que ficou o meu. Então, revisando rapidinho, primeiro a gente tem a batata representando mesmo a batata, né? Então, pintando direitinho e tudo mais. Depois a gente tem a batata cubista, isso mesmo,
Que aí ela viaja mais um pouquinho, mas ainda tá representando a batata, você consegue enxergar um pouquinho ainda. E aí agora a gente vai pra... Opa, abstrata total, isso aí é uma batata mesmo, rapaz? Aonde que você tá vendo a batata? Mas é isso mesmo, é assim mesmo. Então, agora a aula acabou, então... Qualquer dúvida, vocês podem se dirigir a mim no WhatsApp ou no Google Classroom ou no e-mail. E boa sorte!